tarde, tudo bom com você? Como é que você está? Espero que você esteja bem nessa tarde aí de sábado. Nós estamos aqui na Rádio Vibe Mundial 95.7 FM e vamos hoje conversar sobre muitas coisas, bater um papo, atender ouvintes. Então, você que está aí em casa, no trabalho, no seu carro, você pode ligar para cá, tá? O telefone é 11 São Paulo 3171 0221 e 11 3262 4490. E se você ainda não me segue nas redes sociais, no YouTube eu estou como Leonardo Alves 574 e no Instagram como Leo Alves _Las. Então vamos bater um papo. Enquanto nós estamos aguardando aqui uma ligação, nós vamos batendo um papo. O Jean está ali nos ajudando, mandando ver hoje nesse sábado. E vamos bater um papo aqui a respeito sobre muitas questões da vida, né? Nós temos nós temos muitas questões que vamos passando na vida, sobre muitas tormentas que a gente vem passando na vida, e isso nos traz muita preocupação. Sabe que a questão da preocupação é algo muito tenso, porque a partir do momento que você se preocupa demais, isso gera um desequilíbrio dentro de você, né? E essa preocupação ela pode ser por conta pode ser por conta de estar preocupado com uma conta, estar preocupado com a saúde de alguém, estar preocupado por muitas questões, e isso vai fazendo com que a gente tenha uma certa dificuldade de entrar em contato com a nossa essência, né? Porque a gente se preocupa demais. E sabe uma coisa que eu aprendi nas minhas aulas estudando medicina chinesa? Que todas as vezes que a gente se preocupa, nós gastamos a energia, né? A energia do baço, né? Então, o baço ele está diretamente relacionado com a emoção que circula ali no baço é preocupação. É claro que fisiologicamente o baço ele tem as suas funções corporais. Na medicina chinesa, cada órgão ele tem uma emoção que passa por ele, né? Então, por exemplo, os rins está diretamente relacionado aos medos, o fígado está diretamente relacionado à raiva, né? E tem uma questão muito interessante, né? Quando a pessoa fala assim, olha, o sujeito ficou cego de raiva, porque nós temos um meridiano que passa aqui pertinho dos olhos, e quando nós estamos com muita raiva, o que que acontece? Nós perdemos, inclusive, diminuímos a nossa visão periférica, nós ficamos com uma visão mais de túnel, então nós diminuímos não só a visão em si, a gente não consegue ver muito do que está ao nosso redor, a visão periférica, e diminuímos também a nossa capacidade de lidar e de perceber outros aspectos, principalmente quando a gente está com raiva, tá? O coração são todas as emoções, o pulmão está diretamente relacionado à tristeza. Então, por exemplo, alguém que não necessariamente, por exemplo, fumava, apresenta de repente um problema no pulmão, né? Porque essa pessoa muitas vezes teve tantas situações na vida, né? Tantas tristezas, e que não pôde compreender, não pôde ali trabalhar essas tristezas, nem sabia como, né? Então vai gerando essa dinâmica onde nós vamos assim olhando para tudo isso e percebendo, né? Que se a gente se preocupa, se alguma emoção está diretamente sintonizada, né? Está fora de sintonia, nós vamos inevitavelmente sentindo que o desequilíbrio vai acontecendo, né? Então, eu vou batendo um papo aqui com você enquanto alguém não liga, viu? Então, essas emoções, quando a gente lida, né, com essas emoções, é algo muito tenso, porque faz com que você, se você não lidar bem, faz com que você tenha sérios prejuízos, né, na sua vida, faz com que exista uma certa dificuldade de você
olhar para esses cenários e conseguir colocar para fora aquilo que existe de bom dentro de você, né? Então, muitas vezes eu recebo, né, pessoas no consultório que vêm falar sobre suas questões ali diversas e diante a isso, né, eu percebo muito bem assim, muitas vezes a dificuldade que as pessoas têm de lidar com as suas emoções, o quanto que determinada situação na vida traz para a pessoa uma emoção, né, muito intensa, muito, muito assim, delicada até, né? Muitas vezes nas relações afetivas, isso é bem interessante. Geralmente o marido fala algo, né? A mulher entende de uma outra forma, ou vice-versa, né? Nem sempre aquilo que a gente fala chega do outro de uma determinada forma, né? E principalmente quando, né, existe uma certa dificuldade da gente conseguir lidar, né? Passamos um nervoso com alguém, né? E muitas vezes eu sinto muito forte isso, a tendência das pessoas de fazer com que as pessoas possam olhar para a situação em si, né? E como feriu aquilo que o outro fez, a gente tem vontade, é quase que inconsciente, né? Isso. A gente tem vontade de fazer com que o outro sinta também, né? Não sei se isso já aconteceu com você, né? Ou se, porventura, você olha para toda essa questão e vai lidando de maneira positiva. Porque quando nós nos magoamos com alguém, né? Certamente existe uma parte ali naquela história que vai fazer com que você tenha condições de aprender com isso. Então, sempre é uma dinâmica onde você olha, né, e acaba fazendo com que essa situação ela te traga, né, algum tipo de aprendizado. Né? Então, por exemplo, eh, de repente você está muito magoada com alguém, né? E você quer que aquela pessoa sinta também, sinta o desconforto que você está sentindo, né? E isso é muito ruim, porque uma vez eu estava atendendo uma paciente, ela me dizia assim, puxa, mas eu me senti usada, né? E o fato de se sentir usada, né? Olha que interessante, né? O fato de se sentir usada está diretamente relacionado a uma estrutura dentro da pessoa de falta de valor, né? Então, por exemplo, se você não tem um valor bem equilibrado, a percepção de um valor bem equilibrado dentro de você, aquilo que acontece de ruim, talvez você ache que a outra pessoa está te usando, né? Talvez você pode achar que a outra pessoa está te usando, que de repente você não deve fazer determinada situação, né? Então isso é muito, muito delicado, porque toda essa estrutura dentro de você faz com que você olhe para toda essa dinâmica e quando você consegue trazer esse conhecimento para você, né? Você traz esse conhecimento para você, você consegue perceber muito bem que essa situação ela vai te ensinando. As situações negativas da nossa vida, elas estão presentes justamente para que a gente tenha condição de aprender com elas. Se você traz para você, né, essa situação e existe uma situação ali de conflito, você ficou com raiva, você ficou intimidada ou intimidado, mas você traz para você, aquilo vai fazendo com que você tenha uma relação muito profunda com o seu processo de desenvolvimento, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, Léo, mas como que eu lido, né? Por exemplo, todo mundo, não me sinto amada, né? Isso eu recebo demais, demais no consultório. Não me sinto amada, né?
Quando você vai investigar a relação que essa pessoa tem com amor, muito seguramente você percebe que a pessoa ela não consegue amar o outro, né? Existe uma dificuldade na percepção do amor, né, dela, e existe uma dificuldade dela amar quem está ao redor. Então, quando a gente vai investigar, vai fazendo a investigação terapêutica, nós vamos compreendendo que essa pessoa seguramente ela tinha dificuldades no processo ali de, de relação com amor. De repente teve uma cobrança, de repente pai ou mãe, ou os dois, tinham uma cobrança muito significativa. Então, a criança condiciona ser amada se entregar algo. Entende? Então, a criança condiciona assim, puxa, se eu entregar, se eu for bonitinha na escola, se eu me comportar direitinho, eu vou ser amada, né? Então, veja só, principalmente com criança, existe um equilíbrio, quem é pai e mãe sabe muito bem, existe um equilíbrio entre você permitir que exista uma espontaneidade, ter espaços de espontaneidade, mas ter espaços também de firmeza, né? Porque essa ideia de você não dizer não para o filho, né? Certa vez uma paciente me disse que ela não ia dizer não para o filho dela, né? Aquilo me assustou um pouco, porque nós que trabalhamos na área da saúde, terapeutas, existem muitas supostas teorias que eu não vejo que aquilo vem para um aspecto evolutivo, porque contraria toda uma perspectiva de uma jornada, uma jornada evolutiva humana, que não está diretamente associada a uma jornada evolutiva humana. Se você pega uma criança, por exemplo, de 2 anos de idade, você vai falar 45 vezes uma coisa para ela, né? Daqui a pouco ela aprende e começa a repetir o que ela aprendeu. Mas a criança vai ficar chateada? Sim, vai ficar chateada. Vai chorar para entrar no banho? Sim. Vai chorar para sair do banho? Também, né? Então, essa criança, quando cresce, se ela tem o carinho adequado, mas também tem a firmeza dos pais, né? Aí sim a coisa vai interagindo de uma maneira muito significativa, viu? Então, por exemplo, essa questão do amor é muito interessante, porque já me perguntaram isso, né? Ah, eu sinto que a pessoa não me ama. Mas será que você se ama? Traz para você. Traz para você isso. Quando você traz para você, você faz um movimento, né? Você faz um movimento, porque veja só, veja se você aí que está me escutando nesse momento não está acostumado ou acostumada a culpabilizar o outro, né? Sempre trazer uma culpa para o outro. Então, é o meu irmão que fez isso, é a minha esposa, é o meu marido, é o meu chefe, sempre é o outro. Percebe? Veja se você não está se colocando num papel onde sempre existe um algoz e sempre que existe o algoz na sua vida, tenha certeza que você está fazendo o papel de vítima. Ok? Repetindo, sempre que existe o algoz na sua vida, quem é a vítima? Você. Então, isso é muito importante. Porque será que você está fazendo esse papel? Né? Porque certamente quem é o suposto algoz. Olha, eu nunca atendi alguém eu já atendi pessoas tentando fazer uma reflexão em relação à forma como agiu, à forma como lidou, mas eu não vejo ninguém chegando no consultório dizendo assim: olha, eu sou um algoz, eu sou terrível e eu quero melhorar isso, né? Porque se a pessoa é mesmo, né, ela não está nem percebendo, ela está ligando só para si, né? Então existem até patologias, né, que faz com que as pessoas lidem com esse tipo de situação. Mas vamos ficar no tema quando a pessoa ela olha para dentro, né, e percebe que existe um algoz, existe alguém que critica, existe alguém que ah,
que olha para dentro e, né, e fala assim, nossa, olha, tem essa situação que está acontecendo na minha vida, olha como minha vida é difícil, olha como eu não tenho apoio, olha como acontece isso. Então, olha, existem pessoas que no jargão, né, da área psi, da área terapêutica, chamado de poliqueixosas. Tem pessoas que são poliqueixosas, ou seja, se queixam demais, que não conseguem, que não conseguem perceber a gratidão que nós podemos desenvolver na nossa vida, embora embora a gente pode passar por situações bem difíceis. Mas é muito difícil, porque quando a pessoa ela está reclamando de tudo, nada vai servir. O que você não sabe, você aí que reclama de tudo, o que você não sabe é que talvez você esteja repetindo, né, esse papel de alguém. Será que é sua mãe que reclamava muito? Será que é seu pai que reclamava muito? Quem será que você está repetindo? Quem será que você está copiando? Tá? Porque isso não é você. Seguramente não é você. Se você está reclamando muito, se você está poliqueixosa, se você está tudo reclama, tudo acha ruim, tá? Então, veja, reflita. É claro que você pode estar em uma condição de saúde que favoreça isso, ok? Geralmente, a mulher especificamente, tá? E depois eu vou falar dos homens. A mulher especificamente que vai entrando no seu processo ali do climatério, onde tem uma desregulação hormonal, né? Geralmente, o que que acontece? Não é que ela começa a reclamar de tudo. Na verdade, essa desregulação hormonal faz com que a pessoa ela dê voz a tudo que está guardado, muitas vezes anos, dentro dela. E aí, uma boa terapia, uma consulta no médico para ver se está tudo bem, como é que está a taxa hormonal, tudo mais, ajuda muito. E homem também tem isso, viu? Homem também tem isso. Tem um determinado momento que, a partir dos 50 anos, 55, não sei se você já viu isso, se você já teve um pai, um tio, alguém próximo, um marido, que está liberando seus 55, 60 anos. E aí, vira aquele velho chato, né? Aquela coisa, reclama de tudo. Nada tá bom, né? Homem é assim, olha. Homem reclama que ninguém sabe dirigir. Eu não sei se você tem um pai assim. Eu não sei se você tem um marido assim. Ninguém sabe dirigir, só ele, tá? A comida tá quente demais. A comida tá sem sal. Tudo reclama. Está muito calor. A TV está alta. E quando entra para discutir questões políticas, que aí, se é de um lado, se é de outro, se é do vermelho, se é do azul, se é do verde e amarelo, sempre o outro vai reclamar muito, né? E não percebe que isso é um teatro, né? É um teatro de cartas marcadas, né? Quando você vai mergulhar nesse tema, né? Espinhoso é um teatro de cartas marcadas, né? Então, veja se você tem algo assim, viu? Então, olha, se você está assistindo, quer falar aqui comigo, quer perguntar alguma coisa, né? Pergunte, seja breve, mas pergunte e a gente bate um papo aí sobre questão da sua vida. Olha, no 31710221 e 3262-4490. 3262-4490. Então, vamos continuando. Quando você olha para toda essa perspectiva, né? Onde você começa a perceber assim que existem emoções que trazem à tona uma dinâmica onde onde você está se irritando demais, né? Será que esse fato de você se irritar demais, de você ser muito questionador de tudo, muito racional, né? Será que você é muito racional, né? E está querendo olhar
sempre em encontrar respostas em tudo, e você não para de pensar, fica com aquela cabeça pensando o tempo todo. Então isso é muito delicado, porque quando você se mantém nessa posição, onde você pensa, pensa, pensa e não para de tentar encontrar uma solução. E é claro, muitas vezes você está com problema mesmo, né? Você desregula a quantidade de pensamento, né? Isso é a medicina chinesa, tá? Ela desregula a energia do seu corpo e, com o tempo, desregula os órgãos também. Gera estagnação energética. E a estagnação energética, ela é muito delicada porque ao longo do tempo isso vai criando patologias, ou seja, vai criando doenças. Você vai estagnando, você vai pensando demais, você vai trazendo questões diversas, você vai estagnando sua energia, né? Agora, no segundo bloco nós vamos falar de uma questão muito importante, que é o fato de quando você não tem ali muitos motivos para sorrir. Porque nós também temos muitas vezes na nossa vida situações tão delicadas, né, que nós vivenciamos e diante de todas essas situações delicadas nós nós vamos olhando para todas essas perspectivas e muitas vezes não encontramos muitos motivos para sorrir, porque tem uma tristeza lá dentro, tem uma tristeza profunda ali. E essa tristeza profunda, ela te coloca num lugar delicado, num lugar onde você olha para a vida e diz assim, é, o que será que eu posso fazer, né, para olhar para a minha vida e tentar tirar essa angústia que existe dentro de mim, né? Porque se você não tem muitos motivos para sorrir, né, e você fala assim, olha, Léo, eu não tenho muitos motivos para sorrir, mas eu não sou desse que fico me queixando, eu guardo para mim, né? Se você está com essa sensação, aí sim, pode ser que esteja acontecendo algo dentro de você. E nós vamos falar sobre isso, tá? Depois aqui no segundo bloco, eu volto daqui a pouquinho, nós vamos fazer um intervalo e nós vamos falar sobre essa questão do quanto, né, o que fazer para começar a soltar essas emoções, o que fazer para você trazer à tona a sua energia, a energia da sua essência para a sua vida. Então, diante a isso, nós vamos assim trabalhar muito para que você tenha condições de olhar para dentro de você e conseguir trazer essa essência de volta, viu? Vamos trabalhar, vamos conversar um pouquinho, porque sem dúvida nenhuma vai ser muito bom, vai ser minha contribuição aqui para você, tá bom? Vamos ter um intervalinho, Jean? Então, daqui a pouco eu volto. Então, estamos voltando aqui nesse programa de hoje e como eu havia falado para vocês, hoje eu estou aqui, né, disposto, estamos com os canais abertos para você ligar aqui na rádio Vibe Mundial 95.7 FM. Então o telefone daqui é 11 São Paulo 31710221 e 11 São Paulo 32624490. Então, vamos continuar falando aqui, bater o nosso papo. Eu estava falando sobre uma questão hoje para você movimentar as suas emoções, tá? Você movimentar as suas emoções, porque quando você movimenta o corpo, você movimenta emoções, você movimenta a sua energia, tá? Para você ter ideia, né? Existe aquele processo, não sei se você já deve ter conhecido, o Tai Chi Chuan e o Qigong. São movimentos de forma bem leve que você faz
Esses movimentos, para vocês terem ideia, eles servem para movimentar a energia do corpo. E quando você movimenta a energia do seu corpo, né, você movimentou. Existe um conceito fundamental na medicina chinesa que é assim: no momento que você movimenta o Qi, você movimenta o Shui, ou seja, movimenta a energia, você movimenta o sangue. Quando você movimenta a sua energia, você movimenta o sangue, você também movimenta os fluidos corporais. Então, quando você está... Quer um exemplo de energia estagnada? Inchaço nos pés, né? Não é quando nós, de repente, batemos ou machucamos de alguma forma, mas quando você está com os pés inchados, tem uma facilidade de inchaço nos pés. Existem algumas patologias, tanto patologias circulatórias, né, ou patologias cardiológicas que facilitam esse inchaço. Não é isso que eu estou falando, tá ok? Se existe uma patologia, deve ser tratada. Mas quando você tem uma facilidade de retenção de líquido, sabe por quê? Porque existe uma estagnação energética dentro de você. E hoje nós vamos bater um papo aqui para que você comece a movimentar essas emoções dentro de você, tá bom? Então, se você estiver assistindo, quiser ligar, quiser fazer alguma pergunta desse tema ou de outros também que eu possa ajudar dentro da área da psique humana, né? Se eu souber te responder, eu vou te responder, tá? Então, diante a tudo isso, quando nós temos uma estagnação energética, quando você está naquela questão que você guarda muitas emoções, né? Porque no primeiro bloco eu falava sobre as pessoas muitas vezes que se queixam demais, mas tem pessoas que guardam muitas emoções, né? Se você, existe uma questão fundamental que é quando você está com muitas informações dentro de si, essas informações elas podem ser liberadas, elas podem ser melhor ajustadas, né? E diante a isso, sabe o que é muito interessante fazer? Você pode, e depois eu vou te falar por quê, tá? Você pode escrever algo. Pode ser um diário, você pode escrever uma história, você pode escrever algo, você pode cantar. Cantar é um santo remédio, tá? Para você se expressar, né? Para você expressar a sua voz. Pode ser cantar no chuveiro, pode ser num karaokê, pode ser cantar, né? Dentro do seu carro, né? Uma música que você gosta, coloca lá, canta, né? Canta, coloca essa expressão para fora. No momento que você canta, você movimenta a energia aqui, olha, dessa região, desse chakra laríngeo aqui. Então, e movimenta também a energia de um outro chakra aqui chamado Manipura, né? Que é um chakra do estômago. Então, quando você movimenta, porque você movimenta o diafragma, enquanto você movimenta isso, existe uma estrutura que faz com que você tenha essa dinâmica. Mas parece que temos uma ligação aqui. Vamos, alô? Quem fala? Alô, oi, a Luciana, tudo bem? Ô, Luciana, tudo bem? De onde você fala? Aqui de São Paulo. São Paulo, muito bem, Luciana. Qual que é a sua pergunta? A minha pergunta é, como lidar com as pessoas reclamonas que ficam do seu lado? O tempo todo reclamando, que não consegue ver nada positivo. Olha, Tudo reclama. tudo reclama, né? Tudo reclama. E isso é uma coisa muito delicada, viu, Luciana? Porque dá vontade de dar uma chinelada, né? Tá, né? Dá vontade de dar uma chinelada logo. Eu te responderia dando uma chinelada, mas como a gente tem que Mas trabalhar a no gente amor acaba se aqui, irritando, né? vamos trabalhar no amor aqui, tá bom? No Então, assim, amor. veja só, quando a pessoa reclama de tudo, nós temos que perceber muito bem que essa pessoa ela pode ser que ela esteja com algum tipo de problemática, né? Uhum. E o acolhimento dessa problemática que acontece é muito significativo. Agora, veja só, existem pessoas, né? E aí eu quero ver se é isso que deve estar acontecendo aí com você. Existem pessoas que utilizam desse subterfúgio da reclamação, né? Para roubar sua energia. Então, são Hum, pessoas chamadas poliqueixosas, né? São é. pessoas que reclamam demais, reclamam de tudo, e nessa reclamação,
né? Se você traz uma solução para a pessoa ela não consegue, né? Não consegue Uhum. assimilar aquilo. Você traz uma pessoa e assim, a pessoa ela encontra um problema para cada solução que você traz. Eu não sei É se é assim verdade. que acontece com você aí. Uhum. Então, Uhum. é mais ou menos assim? É. Quando você tem, e E aí aí irrita, né? Aí a gente fica irritada. profundamente, profundamente, porque você quer trazer uma solução para a pessoa e a pessoa não quer. A pessoa É. arruma uma problemática, né, para cada solução que você faz. Nessa hora, tome muito cuidado. Você precisa, muitas vezes, não dá para manter um distanciamento, mas você pode se distanciar energeticamente. Né? Ou Hum, seja, você pode estar ali presente, mas conectada com seu coração, para que você não dê muita atenção para aquele tipo de reclamação e assim não pegue esse lixo emocional dessa reclamação uhum, para você, viu? é. Uhum. Nossa, super bacana isso que você está falando. Quando Vou você tentar, quando você estiver vou praticar. na presença dessa pessoa ou de uma coletânea de pessoas que são assim, entenda bem que, olha, para quem está junto de pessoas que são reclamonas, isso, Luciana, atrapalha na questão financeira, tá? Financeiro faz assim, tá? O Nossa, financeiro vai para baixo porque existe uma dinâmica, quando você é sugado energeticamente, é sugado o seu valor, tá? Então dá uma é. olhada para isso aí, se você não está sendo Nossa, sugada, interessante, viu? tá? Bem Pessoa interessante. reclamona é aquela Hum, que vai sugar hum. sua energia e vai energeticamente tirar sua capacidade de ganho monetário, Nossa, tá? nossa, Então, ó, incrível isso. Vou muito observar. obrigado, viu? Obrigada, viu? Tenho assistido muito seu programa e tá 10. Nota 10. Obrigado, obrigado. Um grande abraço. Ó, parece que agora disparou aqui, hein, Jean? Alô? Oi, Leonardo? Isso. É Regiane que está falando, tudo bem? Regiane, da onde você fala, Regiane? Eu estou falando de Guarulhos, São Paulo. Olha, um abraço para todo mundo aí de Guarulhos. Diga Muito lá, Regiane. obrigada. Eu queria saber se tem alguma relação das emoções com os rins. Total. Total, total. Se você, Uhum. eu estava falando aqui na primeira parte do bloco, Regiane, pela medicina. Olha, eu gosto muito, tá, da medicina chinesa, mas tem a medicina Ayurveda, tem a medicina germânica, que todas elas falam sobre as emoções. A emoção que está diretamente relacionada aos rins é o medo, tá? Esse Tá. medo, ele pode estar relacionado a uma estrutura vivenciada ainda na infância, que a criança assimilou aquela situação, que não precisa ser uma coisa muito grave, tá? Muitas vezes, sabe, Regiane, o que acontece? Muitas vezes, só pelo fato da criança, que é bebezinha, acorda, foi dormir com a mãe, foi dormir com o pai, acorda sem ninguém. Né? Porque o pai foi fazer outra coisa, a mãe foi fazer outra coisa, acorda chorando. A mãe demora um pouquinho, muitas vezes já registra um trauma, dizendo assim: olha, isso aqui me deu muito medo. E aí esse medo vai se manifestar muitas vezes lá 20, 30 anos depois com medo de alguma coisa. E, e essa emoção ela pode, ao longo do tempo, construir patologias, tá? Ah, Patologias no entendi. órgão específico. E também tem questões que aí não dá para a gente se aprofundar aqui hoje, mas existem questões ancestrais, por exemplo, de pessoas que têm determinadas emoções ali em desequilíbrio, que vem passando de geração em geração, inclusive patologias que vêm passando de geração em geração, tá? Então, Nossa, sim, que interessante. total, tem total a ver. Os rins têm total a ver. Você pergunta dos rins por algum motivo específico? É por uma doença renal que já vem de ancestralidade. Aí, como você está falando, inclusive, com relação a isso, faz muito sentido Tá. a conexão
da minha doença relacionada com familiares com doença renal também. Agora você Sim. está falando que pode ser ancestral, é interessante isso. Sim, pode ser. Claro que a gente sempre, eu tomo muito cuidado para falar com isso, né? Porque no momento que a gente fala ancestral, eu não estou necessariamente falando que é biológico e genético. Pode ser Sim. também, tá? É só tomar esse cuidado para a gente fazer o recorte direitinho aqui e a gente não invadir a área da medicina. Mas Sim. dentro do aspecto terapêutico, o que nós observamos, quando a gente vai olhar, né, fazer esse histórico da família, você muitas vezes encontra alguém que tem, pode ser que você encontre alguém que tenha alguma coisa semelhante a essa patologia que você tem, tá? Certamente também isso acontece, os veterinários sabem muito disso. Quando nós estamos passando por uma situação, muitas vezes o bichinho absorve aquela questão e ele pode apresentar também doença que pega em algum órgão dele por conta da carga energética. Então, isso também pode acontecer com bichinhos, tá? Por exemplo, Entendi. nós estarmos com algum tipo de desequilíbrio por conta de uma patologia e isso pegar nos bichinhos, porque ele acaba absorvendo a carga energética. Tem muitos veterinários que eu atendo alguns que dizem assim, é muito comum estar eu perceber que o gatinho, o cachorrinho está com alguma patologia e o dono tem a mesma. Nossa, que interessante Viu? isso. Isso Tá. se correlaciona. Ou seja, o que você precisa fazer é fazer essa investigação profunda para quebrar esse ciclo. No momento que você entenda, Regiane, se já existe uma patologia específica, mesmo que exista patologia, você pode curar a alma. Isso que é importante, tá? Muitas Sim. vezes já existe a patologia e muitas vezes é uma patologia crônica. Isso deve ter tratamento, você vai fazer o tratamento necessário. Mas a sua alma, ela pode ser curada. Ou seja, você pode se livrar disso na alma, mesmo que no corpo físico ainda tenha essa questão. Que bonito. Tá bom? Nossa, tá bom. Muito obrigada, viu? Eu que Ajudou muito. agradeço. Um grande abraço. Tchau, Tchau, obrigada. tchau. Tem mais alguma, Jean? Até agora não? Não? Então, olha, temos aqui, se você quiser ligar aqui, olha, 11 São Paulo 31710221 e 11 São Paulo 3262-4490. Então, vamos continuar batendo esse papo aqui. Olha que interessante, né? Quando nós vamos olhando, né, para as questões, veja só, essa moça com uma questão renal, né? Certamente, né, a questão renal, ela tem muito a ver com as emoções. Eu falei isso no primeiro bloco, né? Enquanto, olha, rim, medo, baço, preocupação, excesso de trabalho intelectual, fígado, raiva, pulmão, tristeza, tudo isso são emoções que ficam dentro de nós e que se elas estiverem em desequilíbrio, nós vamos tendo sérios problemas. Alô? Oi, Leonardo. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, quem fala? Meu nome é Rita. Ô Rita, como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Eu tô te acompanhando aí, tô achando fantástico, até porque eu já sou muito afinizada com essas coisas da linguagem do corpo. Mais ou Que menos maravilha, isso, né? Rita. E me E conta. Leonardo, eu vi você falando da questão do pulmão, né? Sim. Que é tristeza, o rins é o medo, né? A minha questão é a seguinte, Leonardo, eu tenho um problema circulatório. No caso, assim, isso, né? Se a gente for para a linha da medicina, vamos dizer que eu herdei da minha mãe. Seria hereditário, porque minha mãe, ela teve uma tromboflebite numa das pernas dela. Entendeu? Foi na direita, assim, nossa, ficou até atrofiada, não ficou legal. Porque minha mãe... Que Mas lado a minha que mãe, Rita? ela A trombo a da minha mãe foi do lado direito. Direito, tá. Já te explico. Mas a minha mãe é mãe de 8 filhos, só para você saber. Uma então, guerreira, ela fez muitas né? gravidezes, entendeu? Né? Eu não, eu fiz 50 anos ontem, entendeu? Parabéns. Obrigada, querido. Eu não sou mãe, eu particularmente, assim, eu me cuido. Eu tive um pouco de excesso de peso. Eu não sou mãe, mas eu fiz 4 fertilizações in vitro e eu perdi as
não deu certo, infelizmente, tive depressão, mas graças a Deus eu tô resolvida, assim, né? Ainda tem umas questões, mas o que aconteceu? Eu não vou dizer que foi isso. Eu tenho um comprometimento na veia safena da perna esquerda, Tá. entendeu? E nossa, eu sinto tanta dor, Leonardo. Eu já tentei um tratamento com espuma, foi sem sucesso. Agora eu estou voltando de novo, né? Porque ela ainda está revascularizando, ela não foi totalmente secada. E essa perna, assim, eu vou dizer uma coisa para você, desde 2019 ela me dá trabalho. Aí eu diminui nos exercícios físicos, estou fazendo natação, graças a Deus, estou bem. Mas sabe uma perna que não deixa você produzir mais? Sim. Assim, A eu sua é trabalho, esquerda, tudo né? bem. A perna esquerda, me dá um trabalho essa perna, olha só Jesus. Tá. Olha, a tua problemática, eu vou te dizer aqui, tanto da questão terapêutica, mas também da questão energética. Quando você estava falando, eu sentindo você, tá, Rita? A sensação que me dá que teu problema... Você tem uma questão ali com a veia, né? Com a veia safena, você está fazendo o tratamento direitinho, continue, tá? Agora, o aspecto emocional que está diretamente relacionado a isso é ter o excesso de preocupação, que você é muito preocupada com as coisas e você gosta de tudo muito certinho. O que é capricorniana, né? Meu Deus, olha aí, capricorniano, é tudo certo, tem que ser. Olha, o capricorniano, o meu ascendente é capricórnio, tá? Então, eu vou te falar com conhecimento de causa, tá? Então, eu sou geminiano com ascendência em capricorniano. Então, assim, os capricornianos é assim, olha, tem o nosso jeito e tem o jeito das pessoas equivocadas. Isso. Entendeu, Rita? Você é assim, Rita? Sou. Então, pronto. Toda certinha da casa, mas sabe assim, trabalho. Olha, Leonardo, sou uma pessoa assim que trabalho. Eu tive uma época que eu tive trabalhadora pra depressão. caramba. Não, tive depressão uma época que eu não parava. Os outros falavam assim, pede um atestado, fica afastada. Aí a minha psicóloga falou, ela é o tipo que ela trabalha de manhã e comete o suicídio à noite, porque ela vai ser assim. Não, e se tirar o trabalho... Parei com depressão, eu vinha trabalhar com depressão. A minha chefe dizia assim, nossa, ela tá uma merda, não tá produzindo nada, mas eu ouvia aquilo e continuava trabalhando. Exato. E veja só, se tirar o trabalho de você, porque você deve continuar trabalhando, você trabalha até hoje, né? Trabalho, hein? Bastante. Eu comecei com 13 anos e vou direto. Mas olha, preste atenção numa coisa. A problemática que está aí tem duas coisas, ó. Excesso de controle enrijece tudo, tá? Verdade. Inclusive articulações e, veja só, as nossas veias, elas precisam estar flexíveis e com a capacidade de sustentação do fluxo sanguíneo que passa por elas, né? Sim. Então, elas têm uma flexibilidade, né? Ali. Por exemplo, a arteriosclerose é quando forma-se placas por dentro da veia da artéria e essas placas, elas impedem a flexibilidade delas, então a veia fica doente. Tá? Então, veja só, olha, faz um combinado comigo aqui, Rita. Depois você me conta um dia, vai lá nas redes sociais ou me liga aqui, tá? Vamos fazer um combinado, nós dois aqui, tá? Eu quero que você se comprometa com você de ser mais flexível. E eu quero que você faça um outro compromisso com você. E é bom, e principalmente esse ano que está começando agora, com essa energética de transformação que nós vamos viver, que você se comprometa a ser flexível, né? E a compreender, a fomentar a gratidão pelo diferente. Preciso, viu, Precisa, porque você é danada, eu sou muito julgadora mesmo. Meu Deus do céu, olha, passou, você já julgou, tá? Passou, você já julgou. E aí, sabe o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente vai se enrijecendo, Rita. Eu quero ver você bem, menina, para que você possa ir para frente, para que você possa, sabe, continuar a sua vida, para que você possa ajudar as pessoas, que você tem um coração bom, eu estou sentindo aqui. Só que, o que acontece? Até para ajudar as pessoas, a gente precisa estar bem.
Porque se você não estiver bem, você não consegue ajudar as pessoas, né? Vai Então, limitando a veja gente, só, verdade. veja se faz sentido você se comprometer com a flexibilidade, você se Uhum. comprometer com a gratidão com o diferente. Com o Agradeça, diferente, porque o com diferente na diferente. sua vida vem para te ensinar, É, tá? verdade, Ele vem para te Leonardo. ensinar. Então, deixa para lá. Olha, sabe aquele nosso enrijecimento, aquela coisa que só a gente acha que a gente tá certo, quando, É, quando a gente você deu muito eu, é, muito eu. é capricorniano. Então, assim, deixa pra lá. Sabe por quê? Porque isso aqui, Rita, Entendi. passa muito rápido. Então, o que eu quero é que você aproveite a vida daqui para fora, daqui para frente, aproveite essa passagem aqui. Porque se você for ver, veja só, não parece que foi ontem que você tinha 20 anos e agora você tá com Parece, eu 50? não. Ô, Leonardo, modéstia à parte, eu tô ótima, eu tô até bem. Hoje eu fui no meu cardiologista, ele falou: mulher, mas você tá bem, corpo bonito, nem parece a idade que tem. Tem hora que eu me olho e falo: gente, não parece que eu tenho essa Tá idade. vendo? Estou bem, graças a Deus, porque eu Graças me a Deus. cuido, tudo. Agora, Mas veja eu tenho só, essa coisa mesmo de criticar. Eu tenho de ir com irmão, esse monte de irmão, com mãe, muito. pai. Eu Veja, fico mato pra... você é crítica e você é crítica, gosta das coisas do seu jeito e também tem um excesso de preocupação, tá? O Tem, excesso de tem. preocupação prejudica o seu baço. E a energia do baço é que cuida da saúde da veia. Isso eu tô falando medicina chinesa, tá? Sei. Uhum. Medicina chinesa. Então, assim, veja só, a energia do seu baço, ele ajuda nessa questão das veias, tá? Então, eu quero que você, ao invés de criticar, né, coloque essa meta. Olha, na hora que eu perceber que eu já tô criticando o outro, mesmo que seja em pensamento, É. eu vou olhar para mim, né, e vou me elogiar. Traz para você e comece a se elogiar, tá? Comece a Ah, elogiar, a entendi. falar que você é saudável, comece a trazer essa perspectiva, Rita, porque isso vai, olha, veja só, se você fizer esse compromisso, se elogiar, de Sim, compreender que não critique ninguém sim. e para de querer as coisas do seu jeito, tá? Entendi, Leonardo. Para de querer as coisas do Leonardo, seu jeito. que ótimo. Você vai deixar seu contato no ar aí, né? Que eu vou Ah, tem, receber. tá aqui, ó, rede social, lá no Tá, YouTube eu estou tá. como Leonardo Alves 574 e no Instagram como Leo Alves underline Las, tá? Então, Tá. depois me segue lá, tá bom? Eu Tá respondo todo bom, mundo lá. querido. Tá bom, Tá bom, obrigada, Rita? Ó, valeu. cuida Obrigada. dessa perna, viu? Não, vou cuidar, vou Cuida cuidar. dessa Tô perna, ó. cuidando, mas vamos mudar a mente Não também, né, a critica, cabeça. não critica, deixa o diferente, assim, agradeça o diferente na sua vida. Você vai ver que essa perna vai Entendi. começar a melhorar. Não, eu vou marcar que agradeço o diferente. Eu digo, você tá Tá certo. bom? Obrigada, Leonardo. Um Um abração pra abraço. você, beijão, tchau, tchau. Então, gente, olha que interessante, né? Para você ver como a emoção, ela está, a questão fisiológica, ela está diretamente relacionada com a emoção, gente, né? Quantas pessoas no consultório, né, com essa tendência, sem dúvida nenhuma, existe um tratamento, né? Existe um tratamento, muitas vezes a pessoa ela tem um tratamento, vamos colocar assim, meio que paliativo para determinada situação, né? Mas quando começa a soltar as emoções, né? Ali fazendo uma terapia, por exemplo, começa a melhorar muito. Sabe uma coisa que eu fico assim, eu falo para as pessoas, olha, terapia é melhor do que Monjaro, tá? Monjaro tá uma febre agora, né? Todo mundo querendo aplicar o Monjaro para emagrecer. Terapia é melhor do que Monjaro. Sabe por quê? As pessoas, depois de um tempo que começam a soltar muito suas emoções, começam a falar assim, Léo, eu tô comendo a mesma coisa e eu tô emagrecendo. Olha isso. A pessoa descrever que está comendo a mesma coisa e está emagrecendo. Por qual motivo? Porque quando você tem muita estagnação energética, tem muita emoção dentro de si, essa emoção ela vai fazendo o quê? Ela vai somando no seu corpo uma quantidade de energia muito grande e seu corpo começa a emocionalmente sustentar essas emoções. Então, muitas vezes nós ganhamos peso por questões emocionais. Olha isso, né?
Tem uma conhecida que passou por uma situação terrível de separação e perda da guarda da criança por questões diversas de manipulação do ex-marido, uma questão bem delicada. E a partir do momento que o marido ganhou a guarda e saiu do país com o filho, ela ganhou 20 quilos. E ela dizia assim, parecia que eu estava a cada dia inchando. Ela ganhou 20 quilos e ela não conseguia reduzir esse peso, porque passou por um estresse atroz, né? E tudo isso, né, foi muito delicado. Que é uma outra coisa da questão do peso. Por exemplo, quem para de fumar, né? Quem para de fumar tem uma questão muito significativa, que é o cigarro, né, trazia essa perspectiva, né, de prazer. E aí, onde que a pessoa vai procurar prazer? Muitas vezes na comida. Então, geralmente, as pessoas ganham peso. Mas começa a fazer ali terapia, vai colocando suas emoções para fora, vai equilibrando todo esse processo. Então, olha, eu adorei falar com cada um de vocês, viu? Na segunda-feira, às 10h30, tem o programa Luz e Cura. Toda segunda-feira, às 10h30, tá? Então, espero que você me acompanhe, espero que você aí me siga nas redes sociais e deixo um carinhoso abraço, um carinhoso beijo para você e curta seu sábado, o seu domingo, tá bom? Grande abraço!